A física quântica é a física do quantum. Tudo é feito de quantum. Tudo que é físico, tudo que tem massa, é feito do quantum de energia. Portanto, a realidade cósmica é feita de quantum. Mas você sabe o que é o quantum? É algo absolutamente fantasma. O quantum, ele não tem uma existência permanente, individualmente falando. Ele aparece, instantaneamente desaparece, instantaneamente reaparece e assim sucessivamente. Ele pode reaparecer perto do lugar onde ele estava, ele pode reaparecer em outra galáxia, ele pode reaparecer em outro planeta e já depois voltar para cá, ele pode surgir em Floripa e já voltar para... Ele fica pipocando para lá e para cá. O quantum considerado individualmente. Ele não tem uma existência permanente. É algo que o âmbito do quantum não existe tempo, não existe espaço, ele pode surgir do nada, ele pode reaparecer do nada, ele pode sumir do nada, ele pode ir para o passado e pode ir para o futuro, ele não precisa de uma causa para surgir. É algo completamente imponderável, invisível, intangível, incomensurável. Algo absolutamente fantasmático. Nós estamos falando desta realidade cósmica, onde nós vivemos. Nós estamos falando da essência microscópica da matéria, porque ela é feita de quantum de energia. Nessa sua dimensão microscópica, a realidade material, ela é metafísica, ela é metacorpórea, ela é transcendente. Quando um objeto quântico, quando o quantum ele surge na realidade e interage com campos eletromagnéticos, quando interage com campos gravitacionais, ele se materializa e faz parte da estrutura onde ele surgiu. Isso os físicos chamam de descoerência quântica. Por causa do processo da descoerência quântica, o quantum de energia, ele, para existir na realidade, ele independe da observação. Ou seja, esses quântums que deram origem a uma pedra, que deram origem a uma árvore, qualquer coisa concreta, eles existem à revelia de uma observação. Mesmo quem nunca observou uma árvore, por exemplo, lá no interior do Amazonas, aquela árvore existe. Por quê? Porque os quântums que deram origem a ela sofreram descoerência quântica e passaram a existir nessa estrutura chamada árvore. Então, mesmo que ela não seja observada, a árvore existe e qualquer coisa existe. Enquanto macroestrutura. Portanto, fala-se muita bobagem, né, sobre física quântica, sobre o colapso da função de onda,
que quando nós olhamos para uma coisa, ela existe. Quando nós não olhamos, ela não existe lá fora. Isto não é verdade. A macro-realidade, ela existe por causa da descoerência quântica, por causa dos campos eletromagnéticos, né, que atuam e faz com que o objeto quântico perca sua coerência quântica e se materialize. Veja bem, quando eu falei da descoerência quântica, eu falei do processo que cria a macro-realidade e que sustenta esta macro-realidade. Agora, eu vou falar sobre o quantum individualmente considerado. Dentro das coisas, dentro da mesa, dentro da pedra, dentro da árvore, dentro do seu corpo, dentro do meu corpo, dentro de qualquer coisa, considerado isoladamente, o quantum permanece com esse comportamento fantasma. Ele some, desaparece, reaparece, some, desaparece, reaparece, sem tempo, sem espaço, sem causalidade, sem substancialidade, considerado individualmente. Se uma consciência, quando uma consciência detecta uma partícula através de um instrumento, por exemplo, o contador Geiger, imediatamente o objeto quântico ou o quantum se materializa. Ele perde o seu estado de superposição e assume apenas um autoestado. Este é um fenômeno fantástico, né? Quando ele é observado por uma consciência, ele se materializa. Este processo os físicos chamam de colapso da função de onda. Portanto, individualmente, o quantum não tem existência. Ele só existe quando é observado por uma consciência. Então, quando ele é observado, ele passa a existir. E enquanto ele estiver sendo observado, ele permanece existindo. Se eu paro de observar, ele não existe mais. Algo diferente com a macro-realidade, né? Isso se trata do quantum individual, que tem aquela forma de Planck, né? A energia do quantum é igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência, que é, na verdade, o fóton, com o seu menor valor de potência ou de amplitude. Então, dentro das coisas, não existe nada praticamente, considerando a essência das coisas, considerando as coisas no nível do quantum. A realidade não existe. A realidade é algo abstrato, é um nada. Com base no colapso da função de onda, que é esse poder que a mente tem de materializar o quantum de energia, surgem dois poderes, na verdade. O primeiro poder é de materializar a realidade na sua essência. Por causa do colapso da função de onda, a mente humana tem o poder de criar a realidade cósmica, a realidade física, considerando a sua essência microscópica, no nível do quantum individual. O outro poder é esse. Além da mente ter o poder de materializar a realidade subordina-se à intencionalidade do observador.
E uma evidência, uma prova disso, é o famoso experimento da fenda dupla, que você já conhece e nós já falamos aqui bastante em outros vídeos, e que eu falo também bastante nos meus livros e nos meus cursos e nas minhas palestras. Então, estes são os dois poderes quânticos fantásticos da mente humana: criar a realidade e escolher aquilo que vai criar. O quantum é algo absolutamente abstrato. Ele é quase um nada para a consciência. Não tem tempo, não tem espaço, surge do nada, desaparece no nada, se transforma em outras coisas, em outras partículas. Ele não tem significado. Ele significa um quase nada, em termos físicos. É quase tão abstrato quanto um pensamento. O processo mental, o processo de observar um quanto de energia é tão abstrato quanto o processo de você ter um pensamento, de você ter uma intenção. Quando a mente colapsa, o quantum, este processo é quase o mesmo que concretizar um desejo, concretizar uma intenção, concretizar um projeto. O nível de transcendência, o grau de abstração, a indeterminação cósmica são quase iguais. Então, quando um cientista produz o colapso da função de onda, materializa um quantum através da observação por meio de um instrumento, mentalmente este processo é quase igual ao processo de eu ter um pensamento, eu ter um desejo e concretizar esse desejo. O nível da abstração, o nível ontológico, onde esse processo acontece, é idêntico. Com base nisso, nós temos uma evidência, então, que fundamenta a ideia de que a nossa mente, assim como ela materializa as partículas através do colapso da função de onda, ela também é capaz de materializar desejos, materializar objetivos, concretizar metas, projetos, curas, superação de deficiências. É tudo aquilo que se transforma numa intenção. Porque nós estamos falando num mesmo nível ontológico de realidade. Uma evidência disso, uma prova disso, é que em neurociência, sabe-se que a mente humana tem a sensibilidade visual, perceptiva, ou melhor, de captar um único fóton. Um único fóton que é o quantum. Portanto, a mente está apta para travar relações com um objeto quântico, com o quanto de energia, com a constante, com o quantum elementar de energia, conforme Planck. E esta é uma evidência irrefutável, isso é um dado da neurociência. Porque a mente humana tem essa sensibilidade perceptiva. Ela está apta para travar relações com coisas abstratas, tão abstrata quanto um quanto de energia. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando da menor energia do universo. 6,629 vezes 10
na menos 34 vezes Joule vezes segundo. Nós estamos falando de uma coisa que é quase nada, não tem significado nenhum no nosso mundo. E, no entanto, a nossa mente é capaz de travar relações, é capaz de captar visualmente um fóton. Então, a nossa mente é quântica, já que ela trabalha com esses níveis tão pequenos, esses valores tão pequenos. E nós sabemos que a física quântica é a física do muito pequeno. Isto é uma evidência de que a nossa mente tem natureza quântica. Na realidade quântica, nós não temos partículas para materializar. Nós temos projetos, desejos, metas, objetivos, projetos, superações, curas e por aí afora. É isso que nós materializamos na nossa realidade, com o nosso psiquismo. Através do nosso psiquismo total, nosso psiquismo intelectual, nosso psiquismo mental, as nossas sensibilidades, as nossas imaginações, as nossas intuições, o psiquismo das emoções, psiquismo dos sentimentos, isso tudo junto é o nosso ferramental quântico para criar realidades. Então você já percebeu que o quantum existe no nível das essências. O quantum é a essência microscópica da matéria. Portanto, da realidade cósmica. Por isso que eu tenho insistido muito numa coisa que os físicos não acentuam. A física quântica é uma física das essências, né? Aristóteles falou, eu insisto muito isso. Conhecer uma coisa é possuir a essência das coisas. Então, quando você possui a essência da coisa através de um conhecimento eficiente, através da compreensão do funcionamento da coisa, você passa a dominar a coisa. Se esta coisa for um desejo, se esta coisa for um projeto, você passa a dominar este desejo. Você passa a dominar este projeto do mesmo modo como a mente domina o quantum, quando ela materializa o quantum através da observação. Então, a gente falando de observar um quantum e concretizar um desejo, nós estamos falando no mesmo nível de abstração. O segredo: adquira o máximo de conhecimento daquilo que você quer concretizar na sua vida. Uma compreensão profunda. Esta é a magia. Quando você compreende, surge o colapso da função de onda do seu projeto. É o que nós chamamos de correlação quântica. Eu tenho insistido muito nos outros vídeos, nos meus livros. Existem muitos processos de correlação quântica que produz o famoso efeito não local, que é uma forma de você concretizar projeto, produzir o colapso da função de onda do teu projeto. Este é o esclarecimento. Existem pessoas, existem físicos que negam que os princípios quânticos possam ser utilizados na realidade humana. E há muitas críticas, a gente recebe muitas críticas no YouTube em especial, por pessoas desqualificadas, por pessoas que não conhecem nada, não leem textos, nos chamam de picaretas. Essas pessoas que nem gostam de ler, que não leram 14.800 livros, como essa é a minha santa vaidade, que é a minha biblioteca hoje, lidos e relidos, que não passaram 30 anos fazendo pesquisas, observando, então eles chegam e nos desqualificam simplesmente num elevado nível de ignorância. Porque quando a gente fala
que é possível utilizar a mente para concretizar projetos. Quando a gente fala que a nossa mente é quântica, eles duvidam. Então é por isso que hoje, neste vídeo, eu quis produzir essas evidências para você, mostrando que quando a mente se relaciona com o quantum de energia para materializá-lo, este processo é igual quando a mente se relaciona com o desejo, se relaciona com os projetos. Então, se funciona para o quantum, funciona também para a concretização do seu projeto. Eu quis com isso dar uma garantia, dar uma segurança para você, de que você pode utilizar a sua mente. Os que negam isso, as pessoas que negam isso, que não são físicas, negam porque são ignorantes, não entendem nada. E os físicos que negam isso, negam por preconceito epistemológico, preconceito científico. Portanto, vai em frente, meu amigo. Você tem o aval da física, de que a sua mente é naturalmente quântica. E assim como ela materializa o quantum, ela materializa os seus projetos, porque ambos estão no mesmo nível de abstração ontológica. Existem, em língua portuguesa, excelentes livros. Livros que você quer ler de um fôlego só. Livros escritos por físicos de respeito. Bons livros. Todavia, quando você acaba de ler esses livros, você se indaga. E daí? Como é que eu utilizo a física quântica na minha vida? Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como é que eu utilizo a física quântica para salvar minha empresa da falência, para curar minha úlcera? Como é que eu utilizo a física quântica para concretizar o meu doutorado, para vender a minha casa, para arranjar um emprego e por aí afora? Esses livros não existem. De fato, não existem. Foi exatamente para preencher esse espaço vazio que eu publiquei este livro aqui. É o meu último livro, 5º livro. A Física Quântica na Vida Real. Tem 3 objetivos. Primeiro, interpretar para você o significado dos princípios quânticos. Segundo, mostrar para você, na sua vida prática, no seu cotidiano, nas suas atividades, nos seus relacionamentos, onde e como os processos quânticos atuam sobre você, sobre o seu corpo e sobre o seu psiquismo. Em terceiro lugar, como usar os princípios quânticos como ferramenta para materializar projetos. Por causa da minha formação, eu tenho formação na área da engenharia mecânica, na área da física teórica e na área da filosofia. Então dá para a gente achar uma linguagem bastante clara, objetiva e compreensível. Este livro aqui, que é o resumo de tudo isso que eu pesquisei durante 30 anos, inclusive com cientistas da Rússia e da Alemanha. Este livro você vai encontrar, é só clicar no link aí. E o outro livro, O Efeito Psíquico das Cores, e dentro do qual eu incluo o princípio quântico das cores. É um livro para mostrar que o ambiente interage através de quantum de energia, através do fóton refletido. Cor é fóton refletido. Portanto, é o quantum de energia que trava diálogos com vocês. Então, este livro aqui é para desenvolver o seu poder quântico. E este livro aqui é para você utilizar as cores adequadas no ambiente, adequadas à sua atividade. Eu trabalho 5 princípios: o princípio ontológico das cores, o princípio semiótico, o princípio filogenético, o princípio físico e o princípio quântico. Qualquer destes livros você pode adquirir
clicando aí um link que aparece. Foi um prazer imenso eu conversar com vocês. Até mais ver.